Vou gravar esse vídeo rapidinho para falar sobre o meu debate contra o Edson Toshio. E assim, se vocês estão esperando uma análise muito técnica da minha parte, em que eu vá destrinchar o vídeo, destrinchar o debate aqui, não vou fazer isso, não pretendo fazer isso, pelo menos por enquanto. Talvez depois eu faça algum react, alguma coisa, não sei ainda. Mas eu queria falar sobre o debate, fazer algumas pontuações gerais. E a razão pela qual eu não quero me deter mais e ser mais técnico, talvez, e entrar mais no debate em si, é porque eu acredito que o Edson não teve muita coisa para oferecer e, honestamente, qualquer pessoa que assistiu o vídeo de um ponto de vista tentando entender o conteúdo do que foi dito vai perceber, ao meu ver, muito facilmente, que o Edson não foi melhor em absolutamente nenhum ponto dentro da proposta do debate. Então vamos lá, deixa eu contextualizar. Antes de mais nada, ó, não se esqueça de seguir, aliás, de se inscrever no canal, curtir, ativar o sininho, compartilhar, ajuda a apologética, a defesa da fé crescer aqui no solo brasileiro, tá bom? Isso me ajuda bastante e me ajuda e me dá motivação para continuar. Bom, sobre o debate em si. Eu já queria dizer de antemão que no backstage o Edson não é essa coisa que vocês veem nos vídeos e tudo mais. Ele não tem toda essa... pra mim é meio que um personagem, assim, né? Ele não tem todo esse personagem no backstage. Ele foi muito educado, foi muito gente boa, foi muito gentil, tanto antes quanto depois do debate. Na verdade, até trouxe um pouco de susto, assim, quando o debate começou e eu vi ele mudando o modus operandi dele, né, o jeito que ele fala. Parece ele realmente que, quando ele vai se comunicar com o público sobre esse assunto, ele de fato, de propósito, ele encarna um personagem e muda muito o modo dele de comunicação. E assim, nem tô sendo exatamente tão pejorativo, tá? Em alguma medida a gente muda mesmo diante da câmera, né? Você no seu dia a dia é uma coisa, você gravando vídeo, falando pro seu público, acho que você às vezes é mais técnico e tudo mais, mas, enfim, só fazendo... No caso dele, não é, isso é mais técnico, né? Só fazendo esse adendo. Ele não é essa pessoa performática, assim, quando tá por detrás das câmeras, pelo menos na minha convivência com ele ali, né? Bom, tendo feito esse adendo, vamos falar então sobre o debate em si. Deixa eu dizer uma coisa, aliás, antes de entrar no debate em si. O tema do debate era Deus existe? Isso foi passado para ele de antemão, ele concordou e foi passado para ele que ia ser mais um debate filosófico sobre a existência de Deus e não questões bíblicas. Isso porque eu já desconfiava que ele ia querer ficar falando de vários versículos da Bíblia e soltar um monte de versículo isolado e ia ser um debate muito mais truncado. Não no sentido de que ia ser mais difícil, mas no sentido de que eu acho que seria muito mais fácil para ele levar adiante a retórica dele, né, de ficar pulando de tópico em tópico, às vezes sem te dar a oportunidade de lidar exatamente com o que ele falou, do que se fosse um debate filosófico. E então eu propus esse tema de ser um debate mais filosófico sobre a existência de Deus. Eu gosto mais, querendo ou não, é mais minha área de estudo, e ele topou, tá? Isso foi dito para ele assim de uma forma bem clara, né? Não é para ficar entrando nessas questões de Bíblia e tudo, porque não é o tema, não é porque eu estou fugindo, é porque nós podemos, a fé, a cosmovisão de uma pessoa tem vários aspectos. Você pode querer, para um debate específico, debater um aspecto específico, inclusive é central para a minha cosmovisão, né? Se Deus não existe, a minha cosmovisão é falsa, e querer não debater outros naquele momento. Não por fugir, não por ser incapaz, mas porque você tem que restringir o escopo quando você vai debater sobre um assunto, senão você vai... Quem tenta falar de tudo acaba não falando de nada com muita profundidade. Então, para você se preparar bem e falar com profundidade sobre o assunto, é importante que o escopo esteja bem delimitado. Acadêmico sabe disso, tá? Isso é pressuposto na academia. Isso geralmente é uma coisa que nem precisa ser dita. Mas para o grande público, para o leigo, para a fanbase do Edson, parece que é uma coisa absurda, assim. Mas ok. Tendo dito isto, vamos falar do debate em si. Então, no debate em si, ele ficou em vários momentos, inclusive já na primeira ou na segunda fala dele, ele já começou a querer falar de supostas contradições bíblicas, supostas imoralidades dos relatos bíblicos por parte de Deus e tudo mais. E eu basicamente apontei para ele o seguinte: olha, isso é um red herring, porque o red herring é uma falsa pista, né, uma pista falsa, porque esse não é o tema do debate, você sabe disso, isso foi acordado, e por mais que essas questões são importantes, hoje a gente está debatendo outro ponto. De qualquer maneira, eu ainda tentei lidar com alguma coisa ou outra, sem querer aprofundar muito nisso, e eu acredito que eu lidei muito facilmente com as objeções que ele levantou em relação a isso, né?
que assim são infantis, tá? São infantis. É de uma pessoa que não lê, que não estuda, que não se aprofunda, mas que pega a Bíblia de forma superficial, vê uma passagem, parece difícil de conciliar com o caráter moral de Deus, ou parece que tem uma contradição com uma outra passagem, toma o texto no seu valor de face, né? Superficialmente, ponto, contradição. A Bíblia não é um livro de Deus, sem tentar se aprofundar e analisar o contexto, a semântica e tudo mais, tá? Então, assim, as críticas que ele levanta não preocupa ninguém que tem um mínimo de estudo em relação à teologia, ao cristianismo e tudo mais, tá? Então, em relação ao cristianismo, eu não vou ficar entrando muito na questão da Bíblia para falar aqui com vocês, só queria dizer que ele ficou fugindo o tempo inteiro e, portanto, ele foi desonesto. Tem pessoas dizendo que eu fui desonesto, mas o desonesto é quem foge do combinado e não quem se mantém no combinado. Se ele não quisesse combinar esse tema, ele podia ter falado, olha, não quero debater sobre isso, quero debater sobre Bíblia, tudo bem, não teria problema, a gente tentaria organizar o debate dessa maneira, mas ele concordou para ser um debate mais filosófico sobre a existência de Deus e, portanto, ele foi desonesto em ter fugido do debate. E aí, quando nós começamos a entrar no debate mais filosófico sobre a existência de Deus, para mim, se eu não me engano, teve só duas coisas que eu não respondi no meio daquela fala toda, né? Eu acabei deixando passar batido, até porque ele é muito performático, então ele falava muito, por muito tempo, às vezes ele ficava falando muitos minutos, eu começava a falar, ele já me cortava, teve algum momento que ele tentou me censurar ali, porque ele estava dizendo uma coisa claramente errada e eu tentei rebater ele, e ele disse que eu estava dizendo uma coisa falsa e ficava assim tentando me cortar, quando ele achava que eu estava dizendo uma coisa errada, como se um debate não fosse sobre isso, né? Nós discordamos do que o outro tem a dizer, mas nós estamos ali para ouvir e tentar lidar com os pontos, não para impedir o outro de falar. Isso é um debate, certo? Então, quando entramos no argumento filosófico, ele falou um pouco do ocultamento divino, do problema do mal, e basicamente eu tenho uma resposta, uma estratégia, né, que é conhecida academicamente como teísmo cético, e é uma resposta muito respeitada academicamente. Você tem o teísmo cético, por exemplo, autores como Michael Bergman, ou o próprio Craig, em alguma medida, embora ele não goste que atribua esse nome a ele, mas ele tem um pouco dessa estratégia de teísmo cético, o Plantinga tem essa estratégia, enfim. É uma estratégia muito bem aceita no sentido de respeitada, de legítima em filosofia da religião no contexto do problema do mal. E basicamente eu estava dizendo o seguinte, olha, nós muitas das vezes não estamos em boa posição epistêmica para saber quais sejam as boas razões que Deus tem para permitir certos males. Mas talvez Deus tenha essas boas razões, a gente só não consegue discernir. Por quê? Porque se Deus existe, ele sabe infinitamente mais do que nós. E aí esse debate pode ficar muito mais técnico, tá? Tem até vídeo aqui no meu canal sobre isso. Mas basicamente dizendo, olha, se Deus existe, ele conhece muito mais do que nós, talvez ele tenha uma boa razão do porquê ele permitiu esse mal, e portanto esse mal não é exatamente gratuito. E olha qual que era a réplica dele. A réplica dele era provando que ele não entendeu o meu argumento. Ele basicamente me perguntou, mas qual que é a boa razão que pode haver na escravidão? E a minha objeção é justamente dizer que a gente não sabe quais podem ser essas boas razões. Deus pode ter essas boas razões e a gente não conhecê-las. E o fato de que a gente não pode saber já refuta o problema do mal nesse sentido de que ele pressupõe que a gente sabe que Deus não tem boas razões, que portanto os males que Deus permite são gratuitos, que Deus poderia ter eliminado sem ter eliminado nenhum bem maior. E quando ele diz isso, portanto, ele demonstra que ele não entendeu o meu argumento, ele não está refutando o meu argumento, ele está só ignorando, ele está falando de uma coisa que é justamente o que o argumento está tentando falar ao contrário. Ele está falando, mas quais são essas boas razões? Como se eu tivesse que dar essas boas razões. O meu ponto é falar, olha, para você levar o seu argumento do problema do mal adiante, você tem que me mostrar que Deus não possui essas boas razões. Como você faz isso? Ele não está em boa posição, portanto o argumento dele falha. Tá? Então isso foi simplesmente ignorar o debate. A mesma coisa se aplica para ocultamento divino, tá? Mutatis mutandis, ou seja, com os devidos ajustes e tudo mais, Deus pode ter boas razões para não se mostrar de maneira mais clara, né? Como se Deus já não tivesse se mostrado, entre aspas, dado evidências de que ele existe de forma suficientemente clara. Outra coisa é que ele ficou insistindo muito nessa coisa de que não existem evidências a favor da existência de Deus, e eu falei bastante para ele que isso é terraplanismo acadêmico, nem mesmo os ateus acadêmicos concordam com isso, eu não conheço nenhum ateu relevante que diga isso, e num sentido muito trivial de evidência, né? No sentido usual, há evidência de B, se aumenta a probabilidade de B ser o caso. Existem sim inúmeras evidências a favor da existência de Deus. E eu tentei mostrar que o início do universo é uma delas, ele se recusava a aceitar, mas sem conseguir interagir bem com a minha definição de evidência. Eu acho que ele nem sabia do que eu estava falando, e esse é um dos problemas, parece que a gente está falando em linguagens diferentes, né? Eu ali mais como um acadêmico, pesquisador do tema, e ele mais como um comunicador para o grande público, e portanto, às vezes tinha essa dissonância, assim, essa desassociação entre o que eu estava dizendo, que uma pessoa da área entenderia facilmente, e o que ele estava entendendo, como quando, por exemplo, eu falei de cientificismo, porque ele estava dizendo que
ele estava, desde o momento que ele chegou, assim, na primeira fala dele, ele já estava demandando algum tipo de evidência empírica da existência de Deus, ou melhor, de aparição empírica da existência de Deus, no sentido de que Deus, se existe, deveria ser empiricamente testável por nós, né, ou verificado por nós, não necessariamente testável. A gente poderia ver, tocar, qualquer coisa nesse sentido, né, deveria ser passível de verificação empírica. Eu disse para ele que essa tese é conhecida como cientificismo, que está em linha com o positivismo. Eu expliquei o que eu quis dizer com isso. E mesmo assim, ele me acusou de que ele não entende o termo cientificismo nessa acepção, né, que é a acepção de que uma pessoa é cientificista nesse sentido se ela fica demandando qualquer tipo de... se ela só aceita proposições para as quais pode haver verificação empírica, então ela é cientificista nesse sentido. E eu expliquei isso para ele. Se a terminologia estava confusa, eu expliquei o que eu quis dizer com o termo. E mostrei por que isso falha. Eu dei 3 argumentos para mostrar por que o cientificismo dele falha. Eu poderia ter usado verificacionismo, talvez ficasse mais claro na cabeça de uma pessoa que claramente não entende do assunto. Mas de qualquer maneira eu expliquei. Eu dei 3 argumentos por que o verificacionismo, o cientificismo falha, e ele simplesmente mudou de assunto. Em algum momento ele fez uma pergunta para mim até num tom desafiador. Então define então cientificismo. E aí eu defini com uma certa facilidade e ele mudou de assunto. Ele começou a falar do ocultamento divino. Inclusive no canal dele ele fez um vídeo um react tentando responder essa parte, quando o que ele fez foi mudar o assunto. Foi não responder os meus 3 argumentos, né? Um dos argumentos que eu considero mais forte contra o verificacionismo é que o verificacionismo se auto-refuta, ele se autodestrói. Porque a própria alegação, nós só podemos aceitar aquilo que é empiricamente verificado, essa própria alegação não é empiricamente verificável e, portanto, ela se autodestrói, né? Puxa o tapete debaixo de seus próprios pés. Então, enfim, esse foi só um. Eu dei 3 argumentos para ele não interagiu com os argumentos e ainda saiu cantando vitória, o famoso pombo enxadrista. Sobre o argumento Kahlan, ele tentou falar que existem efeitos sem causa, ou que as coisas podem surgir sem causa, que é o conhecido surgir do nada. Ele estava achando que eu estava tratando o nada como se fosse algo, mas era só uma questão semântica, né? Nada é justamente surgir sem uma causa, surgir de forma, sabe, espontânea, não há algo que o trouxe isso à existência. É isso que eu queria dizer, acho que eu deixei muito claro, né? No momento eu até falei, você está confundindo a questão semântica. E aí ele tentou levar adiante, por exemplo, flutuações de partículas virtuais na mecânica quântica, alguns outros exemplos que não demonstram, mesmo se a interpretação que ele adotou, que a interpretação tradicional da mecânica quântica, a interpretação de Copenhague estiver correta, ainda assim, não demonstra que existem efeitos sem causa, só demonstra que as causas são, mesmo no sentido ôntico, que é o que ele quis passar lá, ele falou onticamente, algo assim, as causas são indeterminísticas, no sentido de que as causas não necessitam um efeito. Você pode ter uma causa A e um efeito B, e a causa pode existir sem ter o efeito, elas não necessitam, porque tem um aspecto probabilístico, não é 100% certo que a causa vai gerar o efeito, ou vai trazer à tona o efeito, vai causar o efeito. Tá? Existe uma certa probabilidade. Isso não é ausência de causa, todo mundo sabe disso, todo mundo da área, né? Partículas virtuais, inclusive, a gente consegue fazer o traço causal, né? A gente consegue perseguir o caminho causal, e nós sabemos que o que causa as partículas virtuais há pelo menos a causalidade do vácuo quântico envolvido, ou do campo quântico envolvido, tá? Aqui seria mais preciso, os dois denotativamente vão apontar para a mesma coisa, mas o vácuo quântico é aquilo que causa as partículas virtuais, pelo menos é uma das causas responsáveis pelo surgimento da partícula virtual. Então não faz sentido ele falar que foi demonstrado que coisas podem surgir sem causa ou do nada nesse sentido. E aí eu levei adiante, inclusive, um argumento, modo Stollens, para mostrar que se algo surge do nada, então nós deveríamos esperar ver várias coisas surgindo do nada, e um mundo meio aleatório, randômico e louco, assim. E ele não lidou com o argumento, ele ignorou, tudo bem, talvez ele tenha esquecido, na hora da conversa acontece e tudo mais. Aí ele tentou refutar o Kahlan em várias bases, né? Questão de ser sem causa, questão de que, ok, o universo começou a existir, mas isso não significa que a causa do universo tem essas propriedades que o Kahlan geralmente diz que tem, né? Temporal, imaterial e tudo mais. Eu mostrei pra ele por que precisa ter, qual que é o raciocínio, que isso não é um gap, não é tipo em Deus das lacunas, e ele não aceitava. Ele assim se recusava, mas sem explicar muito bem o porquê. Ele só taxava o meu argumento de alguma coisa. Em algum momento ele falou que, e essa foi uma das coisas que eu não consegui, não tive tempo de lidar, não retomei ali na hora. Ele falou que se é atemporal, imaterial, espacial, todo poderoso, momento sem corpo, enfim, né? Ele focou, acho que atemporal, espacial e material seriam características do nada, que é a mesma coisa que eu estivesse argumentando em favor do nada, querendo mostrar que Deus seria como um nada, assim, né? Não existe e tal, mesmo se essa inferência do Kahlan for bem sucedida, o que é absolutamente falso, tá? Eu disse que ele é imaterial, atemporal. O nada não é atemporal, o nada não é imaterial, porque o nada,
possui ausência de propriedades. Portanto, não faz sentido falar que o nada possui uma propriedade tal como ser imaterial. Ponto. Além do mais, eu inferi outras características, como a personalidade, ser extremamente poderosa e tudo mais, né? Então, assim, objeção que eu nunca vi alguém usar essa objeção. Primeira vez, bem ruim, bem fraca. Típico de quem, assim, parece que tá tentando engajar com o assunto, mas não leu a fundo, não se aprofundou, ouviu falar por cima. Bom, isso daí um pouco sobre o Kalam. O que mais que eu posso falar sobre o Kalam? Em algum momento ele tentou objetar, dizendo que a causa do universo, para ser causa do universo, precisa de tempo, porque a noção de causa implica em tempo. Você tem, sei lá, antes da causa, depois da causa, ou quando você causa algo, isso exige ou requer um processo temporal. Parece que foi esse o raciocínio dele, que é um raciocínio que esse sim, alguns filósofos já empregaram, provavelmente ele leu alguma coisa sobre isso, mas que para mim não é nenhum problema, porque eu defendo o modelo de Deus segundo a qual Deus existe de modo atemporal, sem a criação do universo, mas a partir do momento que ele causa o universo na existência, ele passa a ser temporal. Então não é problema nenhum. Na verdade, obrigado por contribuir comigo, Edson. Você fortaleceu a minha perspectiva, que é o conhecido como teísmo neoclássico. Também tem vídeo aqui sobre isso no meu canal. Que mais? Que ele falou? Algum momento ele falou também que Deus seria o prisioneiro do tempo. A princípio eu não entendi muito bem essa objeção, depois eu questionei ele e entendi, tá? O que ele quis dizer. Para mim também não é nenhum problema, porque primeiro eu não defendo uma teoria substantiva do tempo, segundo a qual o tempo é uma arena e Deus existe dentro dele. Tá preso, digamos assim. Eu defendo mais uma teoria relacional. Segundo, é uma decisão do próprio Deus. Deus sabe que se ele fosse criar o universo, se ele fosse criar criaturas para se relacionar com ele sabe que isso traria à tona o tempo e que ele precisaria ter um modo de vida temporal, um modo de vida que admite sucessões. Para mim é basicamente isso que significa ser temporal, né? É uma maneira simples assim, mais direta. E tudo bem, Deus escolheu esse modo de vida e para mim isso não é um defeito, porque Deus pode escolher existir tanto de maneira atemporal, sem a criação, quanto de maneira temporal a partir da criação em diante. Desde que ele seja livre para fazer essa escolha, não há problema nenhum para mim. Ele simplesmente taxou meu argumento de isso é um malabarismo filosófico, tudo assim. Basicamente, tudo que ele dizia era válido e quando eu lidava, quando eu refutava ele me acusava de estar fazendo malabarismo. Só que provavelmente malabarismo na cabeça dele é responder com razão, com bons argumentos, com solidez. Só pode ser isso. Porque eu lidava, ele não sabia como responder e me acusava de fazer malabarismo, sabe? Bom, então, sobre o Kalam, por cima é isso. Tem mais coisa certamente que eu não vou lembrar aqui. Não preparei muito para fazer esse vídeo, até porque não sei, como eu disse no começo do vídeo, se vale a pena. Foi um debate bem pouco técnico da parte dele. Agora fazer um comentário final aqui. O que muito me espanta é que muitas pessoas ficam do lado dele, né? Mais a fanbase dele, claro. Os ateus mais estudados que eu conheço, as pessoas mais aprofundadas no assunto, mesmo sendo ateus, ficaram mais do meu lado. Então, eu só fico assustado que as pessoas não entendem do assunto, não são especialistas na área, não têm uma vida de estudo, não devem ter lido um livro esse ano, não devem ter lido metade de um livro e acham que estão arrasando. E quando uma pessoa que estuda, que entende mais do assunto, fala isso com humildade, tá? Seja para o cristão, seja para o ateu, fala, elas acham que estão em condições de analisar e de debater e tudo mais. Não que você não pode formar o seu juízo, mas é uma questão de humildade epistêmica. Se você não é especialista naquele assunto, pelo menos pare para considerar com mais cuidado que uma pessoa que é da área, não necessariamente especialista, mas é da área, está dizendo, tá? Então me assusta um pouco disso, né? Das pessoas no comentário, talvez por causa da retórica, da oratória dele, achar que ele tenha sido... Algumas pessoas, né, achar que ele tenha sido melhor. Mas o que me alivia é que as pessoas mais estudadas ficaram, assim, até onde eu vi unanimemente do meu lado. Eu não lembro de ninguém que é estudado, que conhece do assunto, que tenha achado que o Edson tenha se sobressaído. Todas as pessoas que eu conheço, assim, que eu vi comentando e pela natureza do comentário, eu vi que era um comentário mais técnico, essas pessoas ficaram do meu lado. Bom, isso é bom, mas lembrando que tudo isso não é para me engrandecer, é para a glória e honra de Deus, tá? Eu tô debatendo não exatamente para tentar mudar a mente do Edson, embora isso seria maravilhoso, né? Quem sabe? Mas é mais para vocês que estão ouvindo, que possam estar em dúvidas, que têm sua fé abalada, ou que simplesmente querem ver alguém defendendo a fé de vocês, fortalecer a fé, né? Que Deus seja glorificado em tudo isso, isso é o mais importante, tá bom? Então é isso, um vídeo bem rápido, falei bem rapidamente, tentei esboçar assim mais ou menos o que aconteceu, para você que já assistiu o vídeo, entender qual que é a minha perspectiva, e se você não assistiu ainda e essa é a minha perspectiva sobre o debate, aí você decide se você quer assistir ou não, tá bom? E, bom, é isso. Espero que o próximo debatedor seja mais competente de um ponto de vista filosófico e seja mais honesto no sentido de se ater ao tema, tá bom? Então, é isso. Se inscrevam, curtam, compartilhem e tudo mais que vocês já sabem. Até o próximo vídeo.